FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. 7-1 em Goiânia. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 13 de abril de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Podem ocorrer chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. Histórica, Supremo libera aborto de fetos sem cérebro. Folha de São Paulo, Supremo libera aborto de fetos sem cérebro. Estado de São Paulo, por 8 votos a 2, STF libera aborto de fetos sem cérebro. Correio Brasiliense. Em entrevista ao Correio Brasiliense, o governador do Distrito Federal nega ligações com a quadrilha do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Valor econômico, pacote para portos traz concessões e reforma na gestão. Estado de Minas, uma câmera na mão e o bafômetro na outra. Jornal do Comércio, STF autoriza aborto de fetos sem cérebro. 0 hora, decisão do Supremo reaquece discussão sobre aborto no país. Brasil Econômico, com a queda dos juros, acabou o comodismo, diz Flores da Previ. O Popular, Operação Monte Carlo, Prefeitura suspende contratos com a Delta. Diário da Manhã, Paulo suspende os contratos da Delta. Agora são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Mais de 100 municípios goianos serão contemplados na segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. O governador Marconi Perillo esteve presente no evento de divulgação dos beneficiados em Brasília. O governador Marconi Perillo participa da divulgação dos municípios goianos contemplados na segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida para cidades com até 50 mil habitantes. O evento contou com cerca de 1.200 pessoas e aconteceu nesta quinta-feira em hotel próximo ao Palácio do Planalto, em Brasília. O projeto do governo federal, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outros agentes financeiros, vai beneficiar em torno de 2.400 municípios de todo o Brasil. O investimento total gira em torno de 3 bilhões de reais. Nesta etapa, 107 mil famílias foram contempladas. Em Goiás, das 147 cidades cadastradas, 119 receberam o benefício. Cada uma, em média, 40 moradias. Entre elas estão Acreúna, Flores de Goiás, Mara Rosa, Porangatu e Aciara, no Nordeste goiano. A presidente Dilma Rousseff fala da prioridade e da ampliação do projeto. Esse é um programa que tem de dar prioridade a atender primeiro aqueles que mais necessitam. Essa é a ótica desse governo. Falta casa, e além disso tem miséria, é ali que tem que estar o Minha Casa Minha Vida, que vai permitir que nós transformemos o Brasil. O valor médio de cada moradia do programa Minha Casa Minha Vida é de R$25 mil. O financiamento para a população carente tem preços acessíveis. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-6.
O ex-governador Mauro Borges continua internado no Hospital Anis Rassi, mas o estado geral de saúde dele é considerado bom. A informação foi dada por Rodrigo Borges, filho mais novo do ex-senador por Goiás. Ainda segundo Rodrigo, a pneumonia que levou Mauro Borges a ser internado na UTI do hospital está sob controle. Ainda não há previsão de alta. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, suspendeu ontem todos os contratos firmados entre a Prefeitura e a Delta Construções. A empresa citada no inquérito da Operação Monte Carlo, que prendeu o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, possui 7 contratos vigentes com a administração da capital. Em nota, a assessoria de comunicação do prefeito informou não emitir juízo de valor sobre informações veiculadas na imprensa em relação à suposta ligação da empresa com Cachoeira. A assessoria informou ainda que será instalada uma sindicância interna para avaliar os contratos. Agora são 7h07. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa não realiza sessão por falta de deputados em plenário. Na tarde de ontem, dos 41 deputados, apenas 9 marcaram presença no plenário. Seriam necessários no mínimo 14. Entretanto, muitos parlamentares, no momento da abertura da sessão, se encontravam no Salão Nobre, que fica ao lado do plenário, mas não registraram presenças no painel eletrônico. Outros estavam em seus gabinetes. Oposição e situação se acusam pela responsabilidade da falta de quórum. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jardel Selva, do PSDB, mostra-se preocupado e vai discutir o problema com todos os parlamentares na semana que vem. Olha, eu com toda sinceridade, eu cumpro o regimento. Cheguei na minha cadeira, eu esperei passar 18 segundos da abertura ao regimento, que a partir das 15 horas, não tendo quórum, o presidente ou algum deputado, qualquer que seja ele, mesmo não sendo da mesa diretora, deve deixar de abrir a sessão. Isso é lamentável, eu declarei isso publicamente. Estou convocando uma reunião terça-feira com todos os deputados. A princípio era com o colegiado de líderes, mas estou marcando com todos os deputados. A casa tem que produzir. A casa tem que mostrar para a sociedade a sua produção. Isso está me preocupando, mesmo que a produção, mesmo que não vote, mas nós temos que debater. Aqui é a ressonância dos 246 municípios de Goiás. Pedi ao líder do governo, conversei com os líderes da oposição para que nós possamos marcar uma reunião terça-feira para definirmos uma agenda positiva para a Assembleia Legislativa. Você considera normal o fato de comparecer aqui na antessala, digamos, do plenário e não bater presença, não marcar o ponto? Olha, eu com toda sinceridade, eu não sei o que motivou isso, eu não conversei, eu vim direto para a mesa diretora. Eu não sei se alguma estratégia, se foi alguma combinação, eu não tenho conhecimento suficiente para poder fazer uma declaração a esse respeito. Enquanto isso, tramitam na casa 31 matérias de autoria do Executivo, e dentre elas a que propõe reajuste de salário para servidores estaduais. Se não for aprovado o mais rápido possível, o reajuste não entrará na próxima folha de pagamento. 7h09. Retomada das obras do novo aeroporto de Goiânia deve acontecer em julho. Em Brasília, Marconi Perillo também se reuniu com o presidente da Infraero, Gustavo do Vale, para definir a retomada das obras do aeroporto de Goiânia. Após entendimento com o Tribunal de Contas da União, o trabalho deve ser reiniciado em julho, mas o governador cobra urgência. Nós tivemos uma reunião aqui no dia 20 de dezembro do ano passado, quando as partes, Infraero e o consórcio construtor do novo aeroporto de Goiânia, fizeram um acordo. De lá para cá, começaram a elaboração do projeto executivo. Mas o Tribunal de Contas da União, só agora, no dia 4 de abril, emitiu o acórdão em relação ao prosseguimento das obras. Com isso, agora, o consórcio e a Infraero vão concluir o projeto executivo, já contemplando a adequação e ampliação do aeroporto, e eles esperam um tempo não muito longo, um tempo médio, aí de 30, 60 dias, concluírem a parte estrutural do projeto. Depois vem a parte de acabamento, e nós esperamos que, com a aceleração do projeto executivo, ainda no primeiro semestre, as obras sejam reiniciadas. Depois que o projeto executivo ficar pronto, com o preço global, esse projeto será devolvido ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União irá se manifestar sobre esse preço global e o projeto executivo para que a obra seja finalmente reiniciada. Já o presidente da Infraero, Gustavo do Vale, afirma que as obras vão resolver o problema do aeroporto de Goiânia. Da etapa do terminal de passageiros, com a nova pista, o novo pátio e o terminal atual, ele não será desativado, esse terminal continuará existindo para atender a aviação regional, que em Goiânia é uma das que mais cresce
Marconi Perillo, a diretoria da Infraero, secretário estadual de Infraestrutura. Também participou do encontro o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. De Brasília, o Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. O mundo em sua casa. Política Nacional. Após 2 dias de debate, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem à noite que grávidas de fetos sem cérebro poderão optar por interromper a gestação com assistência médica. Por 8-2, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia não é crime. Os ministros que se posicionaram contra a medida foram Ricardo Lewandowski e César Peluso. O Código Penal criminaliza o aborto, com exceção dos casos de estupro e de risco à vida da mãe, mas não cita a interrupção da gravidez de fetos sem cérebro. Para a maioria do plenário do STF, obrigar a mulher a manter a gravidez diante do diagnóstico de anencefalia implica risco à saúde física e psicológica. Aliado ao sofrimento da gestante, o principal argumento para permitir a interrupção da gestação nesses casos foi a impossibilidade de sobrevida do feto fora do útero. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Melo, citou dados da Organização Mundial de Saúde, segundo os quais o Brasil é o 4º país no mundo em incidência de anencefalia fetal, atrás do Chile, México e Paraguai. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, dos 194 países vinculados à Organização das Nações Unidas, 94 permitem o aborto quando verificada a ausência parcial ou total de cérebro no feto. E para comentar este assunto, quem está na linha conosco é Ana Rita Marcelo de Castro. Ela é presidente do Conselho Estadual da Mulher. Bom dia. Bom dia. Que tipo de avanço para a sociedade a decisão do STF representa? Acredito que o Brasil acompanha, então, aí o bom senso já de grande parte dos países, né? Onde a gravidez, nesses casos, ela é interrompida, compreendendo que a mulher ela é violentada psicologicamente, né? Numa gravidez nesse porte, e que ela, então, a partir de agora, passa a ter o direito a decidir interromper ou não a gravidez. O Ministério da Saúde já iniciou, né, uma discussão sobre aborto, tratando o tema como caso de saúde pública. A senhora acha que com essa decisão do STF sobre os casos de bebês sem cérebro, a discussão sobre aborto deve ser aprofundada no país? Acreditamos que sim, né? Com certeza a questão do aborto é uma questão de saúde pública, os dados são alarmantes, a questão do aborto, ela acontece, ela está aí colocada na sociedade. Agora, não podemos ficar simplesmente na discussão moral e não enfrentarmos a situação para que inúmeras mulheres morrem cotidianamente e chegam a onerar, né, a rede pública de saúde com os casos de aborto clandestino. Então, precisamos de fato aprofundar essa discussão. Essa decisão não pode abrir um precedente para outros casos de aborto, inclusive? Olha, é uma questão que está colocada. A discussão do aborto, ela sempre está na pauta, né? Acreditamos que ontem as mulheres tiveram uma conquista importante, esse direito de decidir no caso de uma gravidez problemática, né? E realmente aprofunda um pouco mais a discussão, né? Quer dizer, o direito da mulher passa a ser visto com mais ênfase, e isso é importante. Além de algumas mulheres, a senhora sente que a população em geral apoia essa decisão do STF? Acreditamos que sim, né? É uma questão polêmica, sem dúvida, há muitas questões colocadas aí, né? As questões religiosas, mas no fundo, uma boa parcela da sociedade compreende que o bom senso é importante nesses casos, né? E quando a gente fala na questão do direito das pessoas em poder decidir a interrupção ou não da gravidez de forma segura, né, sem estar à mercê aí da clandestinidade, envolvendo aí uma série de riscos à pessoa, é uma questão que precisa ser observada pela sociedade. Acredito que essa discussão está sendo aprofundada e a sociedade está compreendendo
todas as dimensões desse problema e não fica preso somente a uma questão, que é a questão de âmbito mais religioso. Ana Rita Marcelo de Castro, presidente do Conselho Estadual da Mulher, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A presidente do Conselho Estadual da Mulher, então, comentando a decisão do STF, que dá à mulher o direito de interromper a gravidez de feto sem cérebro, sem que isso seja considerado crime. Pois é, Karine, a Igreja Católica, um dos segmentos religiosos contrários à decisão do STF, preferiu se manifestar apenas por meio de nota enviada à imprensa. A Arquidiocese de Goiânia disse que toda ação contra a vida de um feto anencéfalo desconsidera sua dignidade e é um atentado contra um ser humano vivo. Para a Igreja, o feto sem cérebro merece ter sua vida respeitada como a de todos os outros seres humanos. A nota reforça a posição da Igreja contra o aborto e ressalta que a vida é um dom de Deus e o homem deve administrar esse dom de modo responsável. Isso exclui terminantemente apropriar-se de modo arbitrário do direito de decidir quem deve ou não viver segundo a Igreja Católica. 7:17. O senador Demóstenes Torres, que está sem partido, falou ontem pela primeira vez desde o auge das denúncias de que usou mandato para beneficiar o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Ele foi à reunião do Conselho de Ética do Senado. A sessão definiu o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, como relator do processo, que vai apurar se houve quebra de decoro parlamentar por parte de Demóstenes na relação com o contraventor. Na quarta, o senador voltou ao Senado após 21 dias de ausência, mas não se pronunciou. O senador parabenizou o novo presidente do Conselho de Ética, Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, mas questionou os trâmites para a escolha dele. Demóstenes disse que gostaria apenas que o Conselho realizasse a eleição para referendar o nome de Valadares no cargo. Após breve declaração aos integrantes do Conselho, o senador goiano deixou a reunião. Na saída, Demóstenes não quis responder a perguntas de jornalistas. Antes de entrar em elevador privativo de senadores, ele afirmou que é inocente e que vai provar isso. Perguntado sobre como vai provar a inocência, ele disse que será com provas. 7:18. O ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de liberdade feito pela defesa do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Ele está detido em um presídio federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O contraventor foi preso em 29 de fevereiro durante a Operação Monte Carlo da Polícia Federal, acusado de chefiar um esquema de jogos ilegais em Goiás. A decisão do ministro do STJ é liminar, ou seja, provisória. O mérito do pedido feito pela defesa do bicheiro ainda terá de ser analisada pela quinta turma do tribunal. Esse julgamento ainda não tem data para acontecer. O habeas corpus também será encaminhado para parecer do Ministério Público Federal. Um dia após dizer que nunca havia estado com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, informou ter se encontrado com ele em 2009 ou 2010. A informação foi dada ontem pelo porta-voz do governo do Distrito Federal, Hugo Braga. Segundo o porta-voz, Agnello não se lembra com exatidão da data do encontro porque foi durante uma visita que ele fez a uma empresa farmacêutica em Anápolis, Goiás. E estavam lá vários empresários desse ramo, inclusive Carlinhos Cachoeira. Agnello Queiroz foi diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, entre 2007 e 2010. A visita ocorreu no período em que Agnello ainda era diretor da agência, segundo Hugo Braga. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que endurece a lei seca, criando mecanismos novos para punir motoristas embriagados. Também vão valer imagens de câmeras ou celular, testemunhas que podem ser outros motoristas, pedestres ou agentes de trânsito, exames clínicos e perícia. Para evitar eventuais abusos do agente de trânsito, o motorista que quiser contestar essas provas poderá fazer o teste do bafômetro como uma contraprova. A lei vai se aplicar não apenas aos motoristas embriagados, mas a todos que estiverem sob o efeito de substâncias que alteram a capacidade de dirigir. Por exemplo, drogas e remédios de uso controlado, como os de tarja preta. Esse projeto ainda precisa ser votado pelo plenário do Senado. Agora são 7h20. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.
Promotor Fernando Krebs esclarece declarações feitas em relação à Polícia Militar de Goiás. As declarações tratavam da investigação do Ministério Público em relação às promoções de coronéis da Polícia Militar no Estado. Na tarde de ontem, o promotor convocou uma coletiva com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, Edson Costa, para esclarecer interpretações errôneas em relação à corporação. Entre outras críticas, Krebs teria dito que a Polícia Militar estaria desorganizada. O promotor comenta a nota oficial, que foi assinada também pelo Procurador-Geral de Justiça, Benedito Torres. Não se trata de recuo, não se trata de pedir desculpas, e sim é um esclarecimento. A imprensa muitas vezes tem pouco tempo para cobrir questões complexas. Como nós estamos vivendo sobre os efeitos de uma operação Monte Carlo, a informação de alguma eventual funcionalidade da nomeação de um policial militar pode ser interpretado de uma outra forma, né? Como se esse policial, no caso o comandante, estivesse envolvido com Carlinhos Cachoeira, vendendo promoções. Não há essa imputação. Não há esta suspeita. Ao contrário, o comandante-geral da Polícia Militar, quando comandante da Força Nacional, combateu e causou prejuízos a essa organização criminosa. Ele não está sendo investigado de venda de promoção por uma razão muito simples. Ele não promoveu ninguém no período que está no comando-geral da Polícia Militar. Agora, a investigação com relação à venda de promoções permanece. O comandante Edson Costa disse que ficou satisfeito com a nota oficial do Ministério Público. Eu considero que o Ministério Público hoje deixa claro que não pesa nenhuma suspeição com relação ao comando. Não pesa também nenhuma suspeição contra a instituição. A Polícia Militar nos últimos dias tem feito diversas operações em todos os sentidos. A corporação recebe hoje uma nota oficial e a corporação fica satisfeita com os esclarecimentos que o Ministério Público dá, da pessoa do nosso Procurador-Geral de Justiça, do doutor Fernando, que me recebeu e entendeu muito bem. O próprio peso das atividades, o cansaço da nossa atividade faz com que muitas vezes a gente acabe fazendo um pronunciamento que não seja tão consistente. No final da nota, o Ministério Público esclarece que seu objetivo é a convivência harmônica entre as instituições, sempre pautada pelo estrito cumprimento da lei. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Polícia Militar realiza nova etapa da Operação Salos para identificar moradores de rua. Só nas primeiras horas, 57 pessoas foram levadas para o Instituto de Identificação, onde tiveram as digitais recolhidas e liberados. De acordo com o tenente José dos Reis Júnior, a maioria deles volta para as ruas. Uma vez que já são usuários de droga contumazes, então já tem um comprometimento da parte física, da parte psicológica. Então eles são simplesmente convidados a serem identificados. Muitos deles, inclusive, que já têm a sua carteira de identidade, eles são inclusive liberados das ruas. Mas isso aí acontece raramente, que a maioria deles não tem nenhum tipo de documento. Ele diz ainda que a maioria dos moradores é dependente de álcool e drogas. Muitos querem se recuperar, mas faltam vagas em clínicas de reabilitação. Eu digo para você que eu não sei hoje qual a clínica pública que possa acolher essas pessoas, porque privada elas não têm condições, né? Já moram na rua, já estão em situação de pobreza absoluta, então elas deveriam ir para algum local público de recuperação de dependentes químicos. Em todas as etapas da Operação Salos, foram identificados mais de 300 moradores de rua. 65% deles eram foragidos da justiça ou já tiveram problemas com a polícia. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. A Polícia Federal apreendeu no quilômetro 609 da BR-153, próximo à cidade de Morrinho, cerca de 9 quilos de pasta base de cocaína. Dividida em 10 pacotes, a droga estava escondida entre o motor e o painel de um veículo com placas de São Paulo. O motorista do veículo, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante. Ele contou à polícia que partiu com a droga de Foz do Iguaçu e receberia R$2.000 pelo transporte ao chegar em Goiânia, onde a mercadoria seria entregue. 7h25. Polícia Militar realiza a quarta etapa da Operação Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. A Polícia Militar faz abordagens tanto nos carros quanto em motos. São montados bloqueios em vários pontos da avenida. O comandante da operação, Avenida Rio Verde, Tenente Coronel Wesley Siqueira, explica por que esta já é a quarta etapa da operação nesse local. Ali é um local de grande frequência de público, uma avenida muito movimentada, muitos comércios. Há casos ali de furto e roubo em estabelecimento comercial, saidinha de banco, temos também a situação do roubo de veículo, porque ali tem fácil acesso à saída da capital.
Tanto que é uma divisa diária entre Goiânia e Aparecida. Somamos reforços ali de recursos humanos e materiais e colocamos ali em toda a avenida. A operação tem caráter preventivo e, segundo a Polícia Militar, a frequência diminui a criminalidade. O Tenente-Coronel Wesley também explica como é realizada a ação. O que mais aconteceu foi a apreensão de veículos. Embora o nosso foco principal é a abordagem de pessoas em atitude suspeita. Como eu disse, é uma abordagem seletiva. Nós verificamos aquelas pessoas, de acordo com a nossa análise estatística, qual é o veículo mais procurado. Está na lista dos 10 mais procurados. Notamos aquele veículo naquele local, nós paramos para uma abordagem ao condutor. Logo em seguida, fazemos a busca pessoal, verificamos os antecedentes criminais. Não tendo nada com o condutor ou pessoas que o acompanham, aí nós iniciamos uma vistoria veicular. A operação, que está sendo colocada em prática semanalmente, acontece também nesta sexta-feira ao longo da Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Areia, brita e madeira extraídas irregularmente foram apreendidas em 2 dias da Operação Mão de Ferro, no Nordeste do estado. 9 pessoas foram presas. A ação, que envolve o Ministério Público, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, IBAMA, além das polícias civil e militar, tem o objetivo de coibir crimes ambientais na região nordeste do estado. A operação termina hoje, mas já foi possível perceber que o desmatamento e a extração ilegal de madeiras e minérios avança sobre o cerrado, conforme explica o promotor José Carlos Miranda Neri, coordenador do Centro de Segurança Institucional do Ministério Público de Goiás. Os números, o resultado parcial da operação, ele já está sendo publicado. Por alto, o que a gente pode mencionar foi a prisão de mais ou menos 9 pessoas, apreensão de 8 caminhões com produtos irregulares, areia, brita, madeira. Nós apreendemos mais ou menos 700 toneladas de madeira, foram destruídos mais de 100 fornos clandestinos, mais de 600 metros cúbicos de carvão apreendido, foram embargadas algumas madeireiras, algumas serralherias, alguns empreendimentos ilegais também, todos que atentavam contra o meio ambiente. De acordo com o promotor José Carlos Miranda, a região Nordeste ainda é uma das mais preservadas do estado e necessita de fiscalização permanente. O secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Humberto Machado, disse que, embora não seja possível a instalação de um escritório regional, as operações para coibir os crimes ambientais serão recorrentes no Nordeste goiano. Nós acertamos também a conjugação de esforço interestadual para que essas operações elas sejam recorrentes, tenham uma frequência regular, de tal forma a chegar à extinção dessa prática. Através dessa repetição, a sensação de impunidade ela vai se esvair e de tal forma que a consciência naquela região da necessidade de preservação do cerrado, da sua biodiversidade, ela vai se firmar com esses esforços que a Secretaria, em conjunto com os demais órgãos, tem feito. Por causa do combate às irregularidades ambientais na região, um promotor de justiça sofreu um atentado no mês passado. O promotor Douglas Cheguri, com atuação em Posse, São Domingos e Iaciara, sobreviveu ao atentado. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Até o final deste mês, a Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, deve reabrir o zoológico de Goiânia. A informação foi dada pelo diretor da unidade, Rafael Cupertino. Ele disse que 90% das obras de revitalização do parque estão prontas. 7h29. Segunda etapa da Operação Boca de Fumo prende 11 pessoas. A ação de combate às drogas abordou até agora 213 pessoas. O subcomandante da Companhia de Policiamento da capital, Tenente-Coronel Wesley Siqueira, informa os objetivos da operação. Tirar de circulação traficantes, prender armas de fogo, veículos roubados e foragidos da justiça, levar direto para a delegacia de captura. Todas essas pessoas e objetos ligados ao tráfico de drogas. O subcomandante da Companhia de Policiamento da capital, Tenente-Coronel Wesley Siqueira, fala sobre os resultados da Operação Boca de Fumo. Nós realizamos ali na cidade de Jardim, também no setor sudoeste, o bairro Goiás, Vila Luci, Parque Amazônia, setor Jardim Atlântico, também no setor Nova Suíça e também no setor Cachoeira Dourada. Foram abordadas 213 pessoas, um resultado muito positivo. Nós tivemos uma moto recuperada, nós recuperamos
2 carros, nós apreendemos 3 veículos, nós recapturamos um foragido da justiça, efetuamos a prisão de 4 usuários, nós monitoramos 29 locais de boca de fumo, foram 3 flagrantes, nós empregamos 40 policiais militares, a Polícia Civil 10, viaturas da Polícia Civil empregadas foram 5, aplicamos 2 multas, nós detemos 3 pessoas e prendemos um homicida. A Operação Boca de Fumo deve ser realizada semanalmente em Goiânia. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. O governo do estado vai repor ponto cortado dos professores que aderiram à greve da categoria. Secretaria de Estado da Educação anunciou ontem que vai pagar os pontos que foram cortados aos professores que aderiram à greve encerrada no final de março. O chefe do Núcleo de Orientação Pedagógica do órgão, Rafi Gomes, explicou como será efetuado esse pagamento. É por determinação do secretário a devolução dos pontos que foram cortados, né, de quem estava em greve, como a gente fez um acordo com a categoria, então, como tem esse compromisso da reposição, já iniciando agora dia 14, né, sábado, e a gente comprometeu com a reposição financeira dos pontos que foram cortados. Rafi Gomes também explicou como será feita a reposição de aulas por parte dos professores. A reposição das aulas ela vai acontecer aos sábados, durante o horário de aula mesmo. Então a gente vai repor os dias letivos e as horas que foram perdidas também. A definição do cronograma de reposição foi uma condição imposta pelo governo do estado para que o pagamento dos cortes de ponto fosse efetivado. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. A nova diretoria do Conselho Estadual de Educação será empossada hoje, logo mais às 8 horas. José Geraldo Santana foi reeleito. Ele assume a presidência e Maria Esther Galvão de Carvalho a vice. Vamos falar ao vivo com José Geraldo Santana, presidente do Conselho Estadual de Educação. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. É um prazer falar desse. Satisfação é nossa, professor. Na ocasião será inaugurada oficialmente a nova sede do Conselho? Sim, felizmente o Conselho conseguiu sua nova sede, agora de forma mais adequada, o que lhe proporciona condições de bem atender a comunidade. Presidente, quais os desafios dessa nova gestão em relação à educação no Estado? Todos os desafios da educação são também desafios do Conselho. Sem dúvida nenhuma que o maior desafio da educação goiana, da educação brasileira, é o padrão de qualidade social. Ele só será alcançado com um Plano Nacional de Educação que efetivamente tenha condições de atender às demandas da sociedade. Então eu diria que a luta por este Plano Nacional de Educação é, sem dúvida nenhuma, o principal desafio, não só do Conselho, bem como de toda a comunidade. Quais são as principais propostas do senhor para essa nova gestão? O Conselho dará continuidade ao trabalho que vem realizando desde 2001, que é um trabalho de permanente interlocução com a comunidade. Para que se tenha ideia da importância dessa interlocução, desse diálogo, no último ano de minha gestão, nós recebemos aqui no Conselho mais de 200 unidades escolares e realizamos mais de 20 audiências públicas. O Conselho não baixa nenhuma norma sem antes discutir o seu conteúdo com a comunidade. Esse é o principal objetivo, essa é a principal meta da nova gestão, que conta, felizmente, com o apoio de todos os 24 conselheiros. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte qual que é o papel do Conselho de Educação, como que ele atua. O Conselho completará 50 anos ao próximo 17 de maio e desde sua criação em 1962 é o órgão normatizador da educação goiana. Todas as normas complementares que dizem respeito a credenciamento de instituição de ensino, a autorização de funcionamento, a estabelecimento de calendário escolar, de matriz curricular, são de competência do Conselho Estadual de Educação para todos os 246 municípios do estado de Goiás. O Conselho ele fiscaliza tanto a atuação, né, nas escolas públicas como as particulares? Menos as particulares de educação superior. Essas são jurisdicionadas ao MEC. As demais de educação básica são, exceto as de educação infantil, que são jurisdicionadas aos Conselhos Municipais de Educação quando existem, as demais são jurisdicionadas ao Conselho Estadual. O Conselho tem, sob sua jurisdição, 1.095 escolas públicas estaduais e mais aproximadamente 3.000 municipais e particulares.
José Geraldo Santana, presidente do Conselho Estadual de Educação, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Muito obrigado, foi um privilégio. Bom dia. Bom dia, professor José Geraldo Santana, presidente do Conselho Estadual de Educação. Ele foi reeleito e será empossado agora pela manhã na presidência do Conselho Estadual de Educação. Na ocasião, será inaugurada também oficialmente a nova sede do Conselho. E o Ministério da Educação e o Ministério Público discutem melhorias na educação em Goiás. O encontro regional do Ministério Público Estadual e Ministério da Educação começou ontem e termina hoje com a realização de oficinas que vão preparar gestores em 4 temas: alimentação e transporte escolar, Fundeb e paz nas escolas. A iniciativa do evento é do Centro de Apoio Operacional, o CAU, da Educação. A promotora e coordenadora do CAU, Simone Desconce, explica como o evento pode auxiliar gestores e trabalhadores da educação no Estado. Muitos dos gestores que estão aqui não conhecem, por exemplo, os programas federais que existem de apoio ao transporte rural, não conhecem a fundo o que são as verbas do Fundeb. Então, só de democratizar a informação, você ajuda o gestor a se organizar. Você ajudando o gestor a se organizar, as políticas públicas funcionam um pouco melhor e o próprio promotor tem condição de dar uma resposta melhor também para a comunidade. Segundo a promotora, a maior parte das reclamações que o Ministério Público recebe quando o assunto é educação trata do transporte escolar. É apenas 5% do tempo que os veículos de transporte escolar trafegam em rotas pavimentadas. 95% é estrada de chão, o transporte rural. Então, muito problema de estrada mesmo. Os veículos não conseguem transitar. Fora da época de chuva, a gente tem menos problema com estrada, mas a condição física dos veículos muito ruim, os veículos quebram muito, ficam 2, 3 dias para ter peça reposta. E aí pequenos problemas pontuais acontecem, como por exemplo o motorista que está sem carteira. As cooperativas também, a gente tem denúncias a respeito de licitações fraudulentas. A primeira opção dos promotores nesses casos é buscar o acordo entre as partes para que o transporte seja restabelecido. Caso isso não funcione, os instrumentos legais utilizados são os termos de ajustamento de conduta e mandados de segurança. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. O FG realiza Espaço das Profissões 2012 na próxima semana. As inscrições terminam hoje. O evento será realizado na segunda e terça-feira no Campus 2 da UFG, no setor Itatiaia. O Espaço das Profissões vai colocar o estudante em contato com os cursos de nível superior e ajudar o aluno em questões como orientação vocacional. De acordo com a pró-reitora de graduação da UFG, Sandra Mara Matias, nos 2 dias são esperados 25 mil jovens. Eles vão assistir a palestras e apresentações culturais, além de participar de espaços interativos. A pró-reitora diz que a instituição quer levar a comunidade para dentro da UFG. Além disso, com a realização do evento, busca ajudar o jovem a decidir sobre o futuro profissional. Como eles fazem essa escolha muito precocemente, muitas vezes eles não têm conhecimento do que realmente é o curso, que tipo de profissional que o curso forma. E a gente tem evidências na matrícula de que o Espaço das Profissões foi fundamental para muitos alunos fazerem a opção pelo curso. Então, a cada ano nós temos a certeza de que esse evento é um evento extremamente importante, que ele é um diferencial. Além das palestras, além dos espaços interativos, o aluno ele recebe um guia das profissões com a relação de todos os cursos e um resumo do que é o curso, do perfil do profissional, das possibilidades no mundo do trabalho. Então, tudo isso vai contribuir para que esse estudante amadureça a sua opção, para que ele possa conhecer melhor os cursos, para que ele possa conhecer a universidade e, na hora de se inscrever no processo seletivo, como eu disse, ter mais certeza daquilo que ele quer para o seu futuro profissional. Qualquer estudante pode participar do Espaço das Profissões. A inscrição pode ser feita individualmente ou por escolas. Basta acessar o site vestibular.ufg.br. O evento será realizado nos turnos vespertino e noturno de segunda-feira. Já na terça, a programação será pela manhã e à tarde. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h40. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa.
O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A polícia investiga as circunstâncias da agressão a um adolescente de 16 anos durante uma suposta briga entre torcedores do Goiás e do Vila Nova no Jardim Bonança, em Aparecida de Goiânia. A delegada Miriam Vidal, que investiga o caso, afirmou que o pai do suspeito de cometer o crime, um garoto de 14 anos, também participou do episódio. O homem de 37 anos teria colocado a faca no pescoço da vítima e teve prisão decretada. O menor agredido está internado em estado grave na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia. De acordo com informações iniciais, a vítima torce pelo Goiás e o agressor para o Vila Nova. 7h42. Técnico do Vila ainda não confirma a escalação da equipe que joga com o craque domingo. O time do Vila Nova deverá ser definido pelo técnico Roberto Schneider no treinamento de hoje à tarde. Hoje acontece o segundo coletivo da semana e aí nós saberemos se o comandante colorado irá poupar algum jogador daqueles 3 que estão com 2 cartões amarelos para esse jogo de domingo contra o craque de Catalão. São eles: o volante Evandro, o meia Rondinelli e o atacante Patrick. Técnico Roberto Schneider, que no coletivo da quarta-feira escalou o Vila sem esses 3 jogadores, mas no decorrer do trabalho acabou utilizando os 3 gradativamente. Ontem não houve um trabalho coletivo, então a definição do time ficou para hoje à tarde. Roberto Schneider, que está praticamente acertado com o Vila, vai assinar um contrato de mais 2 temporadas, até o final da temporada 2013. Em relação às trocas dos ingressos da promoção Nota Show de Bola, mais de 3 mil ingressos foram trocados ontem. Já estão no fim, levando em consideração que a Federação Goiana de Futebol disponibilizou 4 mil ingressos para esse jogo entre Vila Nova e Craque no próximo domingo no Onésio Brasileiro Alvarenga. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. O Flamengo ganhou por 3-0 do Lanús ontem à noite no Engenhão, no encerramento da primeira fase do Grupo 2 da Copa Libertadores da América, mas foi eliminado do torneio. Com gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Emelec do Equador bateu o Olímpia por 3-2 no Paraguai e ficou com a segunda vaga. Caso terminasse empatada, a segunda vaga ficaria com a equipe brasileira. Já o Vasco da Gama venceu o Nacional do Uruguai em Montevidéu por 1-0 e com isso chegou a 13 pontos no Grupo 5 da Libertadores, classificado em segundo lugar e com a mesma pontuação do Libertad do Paraguai, que é líder por ter marcado mais gols que o time brasileiro. 7h44. As oitavas de final da Copa do Brasil tem mais 2 classificados. Jogando em casa, Portuguesa e Atlético Paranaense golearam Juventude e Criciúma nesta quinta-feira e se juntaram a Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Goiás, Coritiba e Paysandu na terceira fase do torneio nacional. Mais tarde, à noite, teve outra partida pela Copa do Brasil com nova goleada. No Ceará, o Fortaleza aplicou 4-0 no Náutico, ainda pelo jogo de ida da segunda fase. A volta será na quarta-feira que vem em Pernambuco. Quem passar, daí pegará o Grêmio nas oitavas. Atlético nega envolvimento com o empresário Carlos Cachoeira. E o diretor jurídico do Atlético, Dr. Marcos Egídio, negou qualquer envolvimento do clube em negociações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O diretor Marcos Egídio, advogado do clube, disse que o Atlético negociou o jogador com o Vladimir Gacers, que seria apenas um empresário intermediário da negociação.
O Atlético se prepara para o jogo de domingo contra o Rio Verde no estádio Serra Dourada. No treinamento que aconteceu ontem, o técnico Adilson Batista posicionou o time com Márcio, Joilson, Paulo Henrique, Gilson, Bruninho, Pituca, Marino, Bob, Juninho, Marcão e Diogo. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h45, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná suspendeu os repasses de verbas estaduais e municipais às obras do estádio da Arena da Baixada, que irá sediar a Copa de 2014 em Curitiba. A decisão é válida até que o Atlético, responsável pelo estádio, a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Paraná atendam às recomendações feitas pelo Tribunal, que constituiu uma comissão para fiscalizar as obras da Copa na cidade. A reforma da Arena da Baixada, que começou em outubro do ano passado, custará aproximadamente 180 milhões de reais. De acordo com o Tribunal Paranaense, faltam as obras, um plano de trabalho detalhado e um cronograma físico-financeiro, e determinou que fossem revistas algumas cláusulas inexequíveis do contrato. Goiás, agora na segunda fase da Copa do Brasil, dirige suas atenções para o Campeonato Goiano. O Goiás retomou ontem as atividades físicas depois da partida contra o América Mineiro, e agora volta todas as atenções para o jogo de domingo às 4 da tarde contra a Aparecidense no estádio Aníbal Batista de Toledo. O elenco se apresenta agora às 9 horas da manhã no CT do Parque Anhanguera, focados na partida que pode garantir a liderança e a vantagem na próxima fase do campeonato ao Goiás. Para o jogo de domingo já estão sendo realizadas as trocas de notas fiscais por ingressos nas bilheterias da Serrinha. O Goiás, que continua sem alguns dos seus titulares e que se recuperam no departamento médico, ainda não estarão à disposição do técnico Enderson Moreira para o jogo de domingo. Marcos Paulo, Vitor, Felipe Amorim e Hernando. Já o volante Amaral está de volta e o zagueiro Hernando é o que encontra-se com situação mais avançada para voltar à equipe. Ele treinou ontem pela manhã e hoje deve começar a ter um contato com bola, mas só deve retornar aos gramados na segunda partida da semifinal, tempo previsto pelo departamento médico para que ele volte às atividades. Na Copa do Brasil, o Verde já tem seu adversário definido na fase oitava de final. Vai enfrentar o Atlético Mineiro e só após o sorteio realizado pela CBF saberemos quem terá o mando de campo da primeira partida das oitavas de final. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. O alemão Michael Schumacher, piloto da Mercedes, foi o mais rápido na segunda sessão de treino livre do Grande Prêmio da China, terceira etapa no Mundial de Fórmula 1, na madrugada de hoje em Xangai. O brasileiro Felipe Massa fez o 17º tempo da segunda sessão. Bruno Senna da Williams ficou em 19º. O treino oficial do GP da China será na madrugada de amanhã, começando às 3 horas de Brasília. A prova está marcada para domingo às 4 da madrugada, também no horário brasileiro. Às 7h48 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Semira promove encontros de capacitação para conselheiras municipais da mulher. Integrantes de 20 conselhos municipais de direitos da mulher em Goiás participaram de uma formação sobre políticas públicas para o segmento. O governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial, a Semira, quer promover a criação dos conselhos em todos os municípios do estado. Ana Rita de Castro, que é presidente do Conselho Estadual da Mulher, o CONEM, explica por que é essencial que as políticas públicas sejam específicas para o universo feminino. Significa que a mulher tem a necessidade de um equipamento público especializado, preparado para fazer esse atendimento. As denúncias nas delegacias comuns, enquanto você tem uma delegacia que ainda atende a mulher de forma machista, preconceituosa, as mulheres vão se sentir ainda oprimidas em denunciar. A secretária da Mulher, Gláucia Teodoro, explica como o Estado busca motivar
prefeitos e secretários a implantar não só os conselhos, mas também as secretarias municipais que cuidem das políticas da mulher. Nós vamos visitar as demais prefeituras ao longo desses 3 anos para fomentar essa prática, porque se realmente isso não for encampado institucionalmente, é muito difícil para a sociedade civil fazer isso sozinha. Então as prefeituras podem dar esse primeiro pontapé e é o que nós, do governo do estado, podemos fazer junto com os prefeitos. Das 246 cidades goianas, apenas 21 possuem conselhos municipais da mulher. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Ministério do Trabalho cria novo termo de rescisão de contrato. Mais economia e menos burocracia. O novo procedimento para rescisão do contrato de trabalho diminuiu o número de vias. Os novos formulários serão recebidos pelos sindicatos, superintendências regionais do trabalho e Caixa Econômica Federal. Quem explica essa mudança é o chefe da seção da Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Paulo Gama Lira Filho. O Ministério do Trabalho está transformando, na verdade, esses documentos em documentos separados, de tal forma a facilitar, digamos assim, a solicitação de seguro-desemprego e fundo de garantia junto à Caixa Econômica Federal. Uma vantagem para o trabalhador é que agora as empresas não podem dificultar nada após a rescisão. Tem um documento que hoje que se chama chave, que normalmente o empregado tem que levar à Caixa Econômica, certa empresa faz essa chave e o empregado tem que levar. Essa chave agora já vai estar disponibilizada no próprio termo de rescisão. Então isso vai facilitar com que haja uma agilização nesses procedimentos. As empresas já podem utilizar o novo termo de contrato de trabalho. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Banco do Povo reabre agências no interior. As unidades do Banco do Povo em Joviânia, Vicentinópolis e Aloândia foram reabertas nesta quarta-feira. De acordo com o superintendente do Banco do Povo, Osmar Antônio de Moura, agências fechadas na administração passada vão ser reabertas em uma parceria do governo do estado e prefeituras. Essas agências elas estavam fechadas por um problema de apoio do governo estadual, do governo anterior. Não tinha acompanhamento, não tinha funcionário no Banco do Povo, por muito pouco funcionário. E quando o governador Marcos Perillo assumiu, ele determinou que a gente reabrisse essas agências. Osmar Antônio de Moura, superintendente do Banco do Povo, explica os serviços oferecidos pela instituição. O Banco do Povo ele vai estar atendendo todos aqueles empreendedores do município que têm habilidade e que queiram montar o seu próprio negócio. Nós vamos estar financiando máquinas e equipamentos para que eles possam trabalhar e gerar emprego. Que as pessoas que têm o conhecimento do município, que estão ouvindo, que procuram o Banco do Povo do seu município e que façam a sua proposta. O Banco do Povo é um programa de microcrédito do governo do estado, que financia projetos de pequenos empreendedores. Em 2012, o governo do estado pretende reabrir agências do Banco do Povo em 14 cidades. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Contribuintes podem tirar dúvidas sobre o imposto de renda na Praça Bandeirante. O Sindicato das Empresas de Contabilidade de Goiás, SESCOM, montou um estande na Praça Bandeirante, centro de Goiânia, para tirar dúvidas dos contribuintes sobre a declaração do imposto de renda. 30 contadores estão desde ontem prestando esclarecimentos aos contribuintes. As informações serão prestadas até às 6 da tarde de hoje. O presidente do SESCOM, Edson Cândido, afirma que a assessoria gratuita é importante para ajudar o cidadão a prestar contas ao leão e lembra que é preciso agilizar a declaração, pois o prazo para a entrega da declaração está acabando. 18 dias apenas para a entrega, a transmissão da declaração em todo o Brasil. É uma oportunidade interessante e, inclusive, de antecipar. Quem tem imposto a restituir e entregar com antecedência vai receber também primeiro a sua restituição. Edson Cândido afirmou que a principal dúvida dos contribuintes é relacionada às despesas que podem ser deduzidas. Despesas dedutíveis são despesas com médico, dentista, hospital, aparelhos ortodônticos, despesas com instrução de escola do contribuinte e dos seus dependentes. Técnicos da Receita Federal também estão de plantão no estande montado na Praça Bandeirante para tirar dúvidas dos contribuintes. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio.
7h54. O HSBC anunciou que reduziu as taxas mínimas de juros de algumas das operações de crédito oferecidas pelo banco no país. O anúncio ocorre após a redução dos juros pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O HSBC é o primeiro entre os maiores bancos privados a anunciar a redução dos juros no crédito. E a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou o edital para licitação da tecnologia 4G, que permite velocidades maiores nas conexões de banda larga móvel. O leilão deve ocorrer na primeira semana de junho. Procuradores goianos participam de congresso para debater melhorias da gestão administrativa e jurídica. A Associação dos Procuradores do Estado de Goiás quer melhorar a eficiência da máquina estatal na gestão da coisa pública. Para isso, está realizando no auditório do Castros Hotel o seminário A Busca de Instrumentos para uma Eficiente Gestão Administrativa e Jurídica. A procuradora Cláudia Marçal, da coordenação do evento, fala sobre a importância do seminário. A importância do evento é porque, ao congregar vários procuradores de vários entes da federação, permite um debate em torno do tema que nós elegemos para o Congresso, que é a busca de instrumentos para uma eficiente gestão administrativa e jurídica. Temas como conciliação na administração pública para evitar demandas judiciais, temas como a possibilidade do procurador, do advogado público transacionar para evitar também demandas judiciais, a questão de precatórios, vários temas processuais no sentido de evitar recursos, todas as questões serão debatidas neste evento. A procuradora destaca o nível dos debates que estão acontecendo no seminário. Nós temos vários juristas de renome, o professor Nelson Neri, Dr. William Santos Ferreira, professor Jesus Crisóstomo de Almeida, Dr. Juarez Freitas, Onofre Alves Batista Júnior, José Alfredo de Oliveira Baracho, dentre outros nomes consagrados no direito. Além de procuradores, o seminário conta também com a participação de advogados que atuam na esfera pública. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Somente os universitários com renda familiar de até 20 salários mínimos poderão solicitar crédito do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A medida foi anunciada pelo Ministério da Educação e já está em vigor. Antes, qualquer estudante podia se candidatar ao programa. O financiamento era concedido levando em consideração a porcentagem que a mensalidade da instituição significava no orçamento da família. A Polícia Militar vai investigar o caso do menino que recebeu ácido no lugar de um sedativo em Minas Gerais. Érica de Castro, mãe do garoto de 2 anos, será a primeira testemunha a prestar depoimento à Polícia Civil em Belo Horizonte. O inquérito, que vai apurar a troca de medicamentos feita por uma técnica de enfermagem, já foi aberto. O menino continua internado e apresenta quadro estável. Ele não corre risco de morrer, mas a situação é considerada grave pelos médicos. O ácido ingerido provocou queimaduras de 3º grau no esôfago do garoto. O Ministério da Justiça se comprometeu a ajudar o estado de Rondônia a conter a violência no canteiro de obras da hidrelétrica de Jirau. Conflitos recentes resultaram na prisão de 7 pessoas e na expedição de 24 mandados de prisão preventiva, dos quais 10 já foram cumpridos. A construtora Camargo Correia informou que pelo menos 1.000 operários foram demitidos desde o registro do incêndio que destruiu parte dos alojamentos. 7h58, Noticiário Internacional. O enviado da ONU e da Liga Árabe à Síria disse ao Conselho de Segurança que o regime do país não cumpriu com todos os termos de plano de paz. Kofi Annan classificou a trégua como frágil e pediu às autoridades que exijam a retirada das tropas e dos armamentos pesados das cidades. O polêmico lançamento de um foguete pela Coreia do Norte fracassou ontem. Foi o que informou durante a noite a rede americana de notícias CNN, citando uma fonte oficial do Pentágono. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul confirmou pouco depois que o foguete apresentou problemas nos primeiros minutos do lançamento e caiu no mar pouco depois. O anúncio do plano norte-coreano gerou tensão diplomática na região. Uma empresa da Grã-Bretanha admitiu que exportou ilegalmente 89 contêineres com 15 mil toneladas de lixo doméstico para o Brasil. O caso aconteceu há 3 anos. A empresa se declarou culpada, violando as regras da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
Agora são 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição: Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Luzeni Gomes. Chefes de reportagens: Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio: Leandro Franco. Central técnica: Frederico Pita e Thaís Oliveira. Gerência do sistema de rádio: Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão: Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom final de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.